Fala galera, nós estamos aqui hoje com um apresentador diferenciado, diferente né, na realidade, para mais um episódio do nosso Tete a Tete. Hoje nós estamos com o pessoal do outro lado e que vai falar com a gente sobre o nosso Vida de Casal 2, uma versão mais teen, mais jovial. E roda a vinheta, não perca o link não que nós vamos falar um pouquinho sobre isso já já. Hoje nós estamos com dois convidados especiais, vocês já conhecem, porém são pessoas que têm muito a contribuir com o nosso Vida de Casal 2. Nós estamos aqui com o Wagner. Dá um oi pra turma aí, Wagner. Pessoal. O pastor falou em um apresentador diferente, mas vocês já conhecem bastante, né? Tá sempre com a gente aqui. E hoje tô até estranhando, a cadeira tá até diferente aqui desse outro lado, mas vai ser muito bom. Bacana, bom ter você aqui com a gente. Nós estamos com a Mari. A Mari você já conhece, já é famosinha aí nas redes sociais. E hoje você vai ver o lado mãe, o lado esposa. Eu sei que você tá ansioso para saber um pouco sobre a vida dos dois. Oi, gente, eu sou a Mariane. E muito obrigada porque o pastor falou que hoje vai ser um Vida de Casado versão teen. Versão jovial, então eu já tô até mais feliz. Muito bacana. E eu vou assim bem sem incisivo desde o começo, né? O que todo mundo às vezes quer saber, né? Como é que vocês se conheceram? Como é que foi essa pegada? Eu me lembro que na época que vocês se conheceram, seu pai era um pastor bem severo, né? O que talvez poderia amedrontar o Vavá. Poderia não. Amedrontou. Um pai bem severo. E aí, de repente, ele chega lá na porta e fala assim, olha, eu olhei ela lá, com um aparelhinho nos dentes, 15 anos de idade, não sei se tinha 15 ou mais, mas tinha cara de adolescente, e eu quero namorar com a sua filha, né? Como é que foi a pegada aí? Como é que vocês se conheceram? Vamos começar aí por quem? Quer que eu fale? Eu falo, não tem problema. A gente, na verdade, a gente estuda junto desde a quinta série. A gente conhece desde 10 anos de idade. 10 anos de idade? Isso, a gente sempre estudou na mesma sala, desde 10 anos de idade. Sempre. A gente nunca mudou de sala. Mas desde os 10 anos de idade você não tinha uma amizade, tipo... Não, então, a gente não tinha uma amizade. A gente estava na mesma sala, né? Mas, pô, escola pública, 40 alunos na sala, então a gente não tinha essa amizade, né? Não. Mas acho que foi lá, assim, acho que lá pra 8ª série que o meu grupinho com o seu começou. A gente começou a ficar com mais amigos em comum, assim. Quando Vocês tinham uma gangue, era assim? A gente tinha uma gangue. Eu tinha a minha gangue das meninas. Amiga da gangue. Tinha a minha gangue, era amigo da gangue dele. A gente ia nas mesmas festas, ia no shopping junto, essas coisas. Mas eu e ele, em específico, a gente não tinha muito vínculo, né? A gente não conversava era muito. Bons colegas. A gente era colega de sala. Desde 10 anos. Não tinha estudado junto, ninguém passava cola pra ninguém. Não, a gente não tinha essa intimidade, né? A gente só era da mesma sala. Mas tipo fundão e frente, tinha mais eu era mais estudiosa, eu acho. Eu sempre apareci mais. Eu sempre fui muito tímido e eu era do fundão lá também. Era do fundão. Sim, eu sempre apareci mais, dançava na escola e não sei o quê. Então, sério? Mas sempre foi assim mesmo. E a gente se conhecia faz tempo, então. Mas a nossa história, né, de nós dois juntos, assim, como casal, começou no 3º ano do ensino médio. Terceiro ano do ensino médio. Que aí a gente tinha que idade? A gente tinha 16, 17. 16 para 17. E aí foi quando a gente começou a se olhar diferente. O Vavá tava no auge Ele fazia todos os esportes. Olha só. Tava no auge da adolescência ali. Academia, luta e tal. Aí eu olhei aquele menino e falei, meu Deus, ainda tinha... A cabeça tava cheia de cabelo ainda. E aí é muito... Aí foi assim, no 3º ano a gente começou a se olhar diferente. Quem tomou a iniciativa? A gente só se beijou. Rapaz! Então, pastor, foi assim. Então você que é adolescente, você desliga, faz um corte, porque não é isso que nós estamos tentando ensinar. Não, a gente não vai pegar isso. Foi assim, a gente já tava meio que, né, se olhando diferente, conversando diferente, aí teve uma festa junina. Igual a gente falou, né, os nossos grupo de amigos eram em comum. Então já rolava, né, uns comentarinhos que as amigas dela falavam para meus amigos, e meus amigos falavam para mim, então já meio que sabia. Aí teve uma festa junina uma vez que a gente foi, e aí depois dessa festa junina, deu a hora de eu ir embora, eu falei, vou embora, eu ia pegar o ônibus, a van, não lembro se era van na época já. Aí eu fui pro ponto, ele falou, eu te levo lá. Aí nessa trajetória a gente se beijou.
nessa trajetória, foi aí que rolou a situação. Rolou a situação. Aí, pastor, tinha uma situação muito importante que era... Eu falei assim pra ele, porque assim, depois que a gente deu esse beijo, aí ele, né, a gente ficou conversando, aí ele queria ficar comigo, queria continuar. Aí eu peguei e falei assim, olha, não vai ter como a gente continuar se você não for pra igreja. Eu não era convertido, né? Eu não ia pra igreja. Tipo assim, primeiro ela beijou e depois falou que não dava. A Mariana usou uma técnica de me converter. Só dá pra usar uma vez na vida. Só dá pra usar uma vez essa técnica, hein, gente? É muito arriscado. Não é recomendado. Não é recomendado. Não façam isso sem supervisão dos pais. Aí eu falei pra ele, ó, não vai ter como a gente continuar se você não for pra igreja. Porque aqui na igreja, eu fui cristã desde que, né, eu sempre fui Desde na que igreja. nasceu, Desde que nasci, praticamente. daquela cristã de berço. E aqui na igreja da Vila Amorim, eu já vim aqui, eu tinha os ministérios, eu já era ativa nos ministérios, já participava, já, né, tinha todo esse envolvimento com tudo. Minha família toda envolvida também. E Deus na minha vida, né? Eu falei, eu não vou abrir mão disso. Só pra namorar com ele. E ele não era cristão. Eu falei, imagina. E na época, quem era o pastor Elmar. Pior. E aí eu falei. Aí eu falei, imagina que eu vou abrir mão dessa minha vida, assim, que eu já tenho, só por causa, né, pra namorar com ele. Eu não vou fazer isso, porque eu tinha certeza que se eu aparecesse, né, com um namorado não cristão, aí já iam me cortar. Aí eu falei, eu não vou fazer isso. Eu falei, eu tenho minhas prioridades e eu fui muito firme nisso. E era uma coisa até que eu queria falar, né? Porque tem gente que às vezes, né, Negocia. abre mão, negocia. E foi uma coisa assim que eu não negociei. E eu tenho certeza que eu ter, né, mantido os meus valores, meus princípios ali nesse início, foi o que deu Foi fundamental, foi né? fundamental. Foi a base pra gente poder Cria um continuar. parâmetro também, até mesmo pro casamento, quando você tem valores firmes. Isso é importante. Eu falei, eu não vou fazer isso. Aí eu falei pra ele, eu falei, ó, não vai dar pra gente continuar assim, né? A gente era da mesma sala, então a gente sempre se via, né? Sempre ficava junto, passava intervalo junto, mas eu falei, ó, não vai dar pra gente namorar e continuar se você não for pra igreja. Não tem condições. E aí, como é que foi essa pegada? Assim, Lobão? eu também, eu não era convertido, mas eu também nunca fui tranqueira, né? Igual o pessoal fala, eu sempre, né? A gente até brinca, né? Eu só não era crente, mas eu Ele nunca... era um menino certinho. eu nunca- Ser do fundão não significa ser mau elemento, tá Não. querendo dizer isso. Não. Assim, ó, É só porque você era mais alto. não, o meu nome Wagner é com W, então quando inventavam de arrumar a sala por ordem de chamada, eu sempre ficava no fundão, entendeu? Os professores que me mandavam pra lá. Não Você tinha... tem toque, então. mas assim, eu sempre fui... a minha família nunca teve, assim, histórico de ser uma família ruim, que briga, não sei o quê. Então eu sempre fui muito tranquilo também, né? Então, isso ajudou muito, né? Nessa questão. E aí, entrando mais nessa parte de conversão, eu lembro que antes de eu começar a namorar com a Mariane, eu já... sabe quando... Adolescente, né? Você tá naquela fase de descobrir... E essa parte de religião, vamos falar assim, para o pessoal entender, tava meio latente na minha vida, porque a família, por parte da minha mãe, ela é toda católica e por parte do meu pai, ela é espírita. Então, assim, eu sempre ficava caminhando muito entre esses dois, né? Caminhando assim, só ia em missa de sétimo dia, quando alguém morria, e às vezes eu frequentava lá o centro que a família do meu pai frequentava, ia umas 3 semanas seguidas, depois não ia mais, né? E aí eu comecei a sentir falta de me firmar em alguma coisa, né? E aí quando a Mariane trouxe essa questão, eu achei uma questão interessante, né? Eu pensei assim, não, eu super concordo, né? Eu nunca fui alguém que... como assim você não vai deixar de ir na igreja domingo pra gente ir no cinema? Nunca fui, né? Até porque eu não ia deixar de ir. Fique bem claro, né? Mas aí ela trouxe essa questão de... vamos pelo menos no domingo pra você ver como que é, né, tal. E aí foi uma época, assim, que eu tive que ser muito sincero comigo, né? Então eu falei assim, eu lembro nitidamente eu no meu quarto pensando assim, eu falei, Wagner, agora é uma conversa entre a gente aqui, né? Então você tem que ser muito sincero com você agora. Você não vai deixar... você não vai começar a frequentar uma igreja só para agradar sua namorada, mas você também não vai deixar de não frequentar para agradar sua família, né? E eu falei, você vai começar aí de domingo à noite, e aí o que você achar que tá acontecendo, você vai entender e é isso. E
E aí eu comecei a vir de domingo à noite, né? Primeiramente eu vinha só de domingo à noite, no culto e tal, como visitante. Mas aí é irresistível, né? Aí já Jesus. laçaram por verdades Aí básicas. rapidinho eu já... Ali começou o processo de conversão ou sua Começou. conversão existiu um dia que você falou assim, cara, é o que Não, eu ali quero pra minha começou um vida? processo, porque Começou. assim, né, igual eu falei, eu frequentava às vezes missa, às vezes o centro espírita, mas assim, às vezes que nem o Pai Nosso, por exemplo, a oração do Pai Nosso, era algo que eu sempre citei minha vida inteira e que antes de eu começar a vir na igreja eu nem sabia que estava na Bíblia, né, então... Nossa, eu Que não coisa sabia. interessante. Eu não sabia Eu que acho que tava na também tem Bíblia. muitas Porque ele pessoas que fez. não... ele fala que fez, como que é o Eu nome fiz daquele curso? catequese. Catequese número... Aí eu falei, como assim? Meu Deus. Eu não sabia, de verdade. Tanto E eu é acredito quando que isso eu é uma vim- coisa que acontece com muitas pessoas, que Isso. talvez não sabem nem o que estão professando e estão professando. Eu lembro que eu ganhei a minha primeira Bíblia, né? E aí eu tava em um culto de domingo e no meio da pregação o pastor citou, Mateus 6 tal, a oração do Pai Nosso, e eu falei, olha, tá na Bíblia. Meu E Deus. foi a minha primeira grifada de Bíblia ali, ó. Fiquei até orgulhoso. Opa, começou bem, né? Venha o teu reino. E aí eu comecei a aprender, né? Então, muitas coisas que eu tinha dúvida, eu nunca tive vergonha e receio de perguntar para Mariane, né? Que era o meu exemplo ali de gente, de pessoa cristã. O Jair ele ainda não era o pastor titular, mas ele era alguém que exercia o ministério pastoral, né? Então, também ele me ensinou muito, né? Então, todas as dúvidas que eu tinha começaram a se esclarecer para mim. Eu comecei a achar isso muito interessante, né? E aí veio o convite de verdades básicas, eu comecei a fazer verdades básicas e fui entrando nesse processo. Até que tô aqui. Bacana. Para você que está nos ouvindo e não sabe o que é Verdades Básicas, na realidade é um curso que nós fazemos que ele não é básico, mas ele é estrutural. E assim, você que quer participar disso, que está aqui na região de Suzano, pode entrar em contato com a gente vai tentar acompanhar você nesses primeiros passos. Tenho certeza que vai ser definitivo. Caso você tenha uma questão de outro lugar, a gente pode também orientar uma igreja missionária perto de você. Mas vamos voltar lá. E como é que foi o encontro com o pai? Com a noiva, ou a futura esposa? Com o pai foi traumático ou... Foi traumático? Foi assim, foram duas coisas que eu falei pra ele. A primeira é, não dá pra gente continuar se você não for pra igreja. E a segunda é, você tem que pedir pro meu pai. E isso era comum dentro do seu contexto de vida, essa questão do namorado pedir pro pai, ou era uma coisa que já parecia um pouco antiquado? Gente, eu vou abrir meu coração aqui, tá? A Mariane foi a primeira menina que eu beijei na minha vida. Então, Bacana, que legal. de namoro, assim, eu sempre fui muito tímido, pastor. Eu não sabia chegar numa menina. A Mariane, que estuda comigo desde a quinta série, sabe os micos que eu já paguei na vida, entendeu? Existe uma caixa preta, assim, guardada em segredo. No passado. Então, assim, esse contexto de namoro, não era muito latente, assim, na minha vida, né? Não tinha uma vivência para poder comparar, né? Então, quando ela falou que eu tinha que conversar com o pai dela, eu achei até legal. Tipo assim, poxa, é uma família respeitosa, eu acho que é o mínimo. Eu, como homem, naquela época ainda não pensava em ter filhos, né? Mas poxa, eu como homem, e um dia tendo uma filha, eu acho que é super válido, né? Não vi nenhum problema. Tava com muito medo, mas não vi problema nenhum, achei certo, assim. Eu lembro que no dia que ele foi, a gente combinou, né? Você vai tal dia. Aí eu encontrei com ele na esquina. Eu falei assim, ó, vou te encontrar lá na esquina, né? E a gente vai até a minha casa juntos. Aí eu cheguei lá, ele tava com uma corrente. Aí eu falei, tira essa corrente pra eu falar com meu pai. Eu já tive que tirar a correntinha. Corrente, tipo assim, Coloquei minha melhor roupa. bad boy, assim, chacoalhando. Coloquei minha melhor roupa, ela já chegou pedindo pra tirar a corrente. Eu falei, tira essa corrente pra falar com meu pai, por favor. Depois você coloca isso. Depois a gente negocia isso. Aí vamos lá então, né? Aí eu entrei na casa, o pai dela tava assistindo televisão, aí eu tava muito nervoso. Vocês não têm noção como eu era tímido, gente. E vocês também não têm noção como era meu pai. Então, assim, sabe apresentar seminário na escola e travar de falar? Eu era mais ou menos assim. E eu falei, poxa, agora tem que falar com o meu futuro sogro, né? Aí Já era essa ideia do futuro sogro, assim? Você já tinha a minha primeira namorada primeiro beijo, eu falei... essa não deixa escapar. Aí eu cheguei pra ele, né? Todo educado, né? Oi, bom dia, boa tarde, tudo bem e tal. Eu falei, então, eu precisava conversar com o senhor, né? Tal. Aí ele catou e desligou a TV. Nossa, já me deu um gelo.
Aí ele falou assim, não, pode sentar aí. Aí ele falou assim, primeiro que você não precisa conversar nada comigo, porque quem vai falar sou eu. Meu Deus, Eu não sei se eu achei bom, se eu sei achei dessa ruim. frase teria usado. Eu não sei se eu achei bom, se eu achei ruim, porque todo o discurso que eu tava treinando fazia dias, eu falei, poxa, pelo menos não vou precisar falar nada. Aí eu só ouvi, mas o que ele falou foi basicamente, né, as questões da Mariana na igreja, que ela não ia abrir mão. É, hoje, né, hoje com a maturidade que eu tenho de um cristão, eu vejo que foi um voto de confiança, assim, que ele deu muito arriscado, né? Ele sabia da confiança que ele tinha em você também, né? Meu pai confiava muito em mim. Ele sabia que o Vavá não era cristão, que o Vavá ia começar a frequentar, né, por conta do nosso namoro, mas que ele não era cristão. Mas meu pai, ele confiava muito em mim. E ele falava isso. E ele não ia deixar Se ele visse que não ia desenvolver algo bom, né? Mas enfim, ele falou essas coisas básicas, assim, não foi nada do que eu tava imaginando também. Achei que. E o negócio da mão. Pode falar? Pode? Lógico que Não pode. tem problema. Mas foi assim, ó. Aí o Jair pegou. Era Jair o nome do meu sogro, né? Ele pegou o celular dele. E vou fazer. Eu sou o Jair, a Mariane sou eu, tá? Aí ele falou assim: encosta nesse celular aqui. Aí eu fui encostar e ele tirou a mão. Opa. Aí ele falou assim: encosta no celular. Aí ele tirava a mão de novo. Aí ele falou uma terceira vez assim: encosta. Aí ele deixou eu encostar. Aí ele falou assim: você sabe o que aconteceu aqui? Você sabe por que eu deixei você encostar no celular? Aí eu falei: não. Aí ele: porque eu controlei a minha mão. Eu preciso falar mais alguma coisa? Ele falou assim. Aí eu falei, eu já entendi tudo. Já entendi Não foi uma tudo. ameaça, foi só um aviso. Aí. Mas graças a Deus, depois dali, eu desenvolvi uma boa amizade com o Jair, né? Não, tem uma espingarda que eles. Toda vez ele falava que tinha uma espingarda que ia dar uns tiros lá, mas eu nunca vi essa Chegou a ver a Não espingarda? tinha, não. Mas eu fiquei vi. sabendo que ele chamava de agregado, assim, tava aqui no público e falou assim, ó, esse é o agregado da minha família. É. Ele já te agregou assim tão rapidamente ou foi uma coisa meio complexa? Ah, não, foi. Foi meio natural, assim. Não digo que foi complexa nem que foi fácil. Como eu falei, né? Eu comecei a frequentar a igreja de uma forma séria. Acho que ele começou a ver isso e ele nunca deu abertura demais, né? Muita intimidade. Eu acho assim que tem que ter muita sabedoria no namoro. Uhum. Eu acho assim, uma coisa que deu muito certo foi que eu nunca deixei de fazer nada que eu fazia antes por causa do namoro. Então, assim, eu sempre, depois que eu comecei a namorar, mesmo assim, eu continuava estudando. Não perdi meu rendimento na escola, por exemplo. Bacana. Continuava com o meu foco, continuava com os meus estágios, continuava fazendo as coisas da minha igreja. Se a minha família tinha um passeio pra fazer, por exemplo, às vezes meu pai chegava no final de semana e ele falava, vamos pro shopping todo mundo junto, era um passeio de família. Eu falava, Vavá, não dá pra gente sair hoje, eu vou sair com a minha família. Eu tô falando isso porque às vezes eu vejo uma outra situação, né? Pessoas que deixam, se afastam da família. Não, eu só quero ficar com o meu namorado. Não, só fica em casa com o namorado. Ou só sai com o namorado. Não, não quero mais sair com a minha família. Ou aí perde rendimento na escola, deixa de fazer as outras coisas. Então, assim, eu sempre tive essa sabedoria de não deixar o meu namoro afetar a minha vida. Eu tinha muito claro na minha cabeça que o Vavá, ele ainda não era da minha família. Ele não era meu marido. E eu nunca tratei ele como meu marido enquanto a gente namorava. Nunca, né? Tipo assim, eu sempre. E minha mãe até falava, nossa, coitado do menino. Tipo, ele nunca é sua prioridade. Eu falei, não é mesmo. Rapaz, Foi difícil, pastor. Mas é. Não, brincadeira. No começo. nós podemos engatar numa sessão de terapia contigo. No começo, eu não me lembro assim especificamente, mas eu tenho certeza que eu achei isso muito estranho, né? Eu acredito que a gente já até tenha brigado alguma coisa sobre isso, né? Sobre, poxa, a gente não vai sair sábado, por que você vai num shopping? Vai outro dia, né? Mas igual eu falei, né? Eu tinha 18, 19 anos, né? Hoje com 29, eu super entendo que o que a Mariane fez era o mais certo a se fazer, né? Hoje em dia, se a gente está construindo uma família que a gente quer que seja uma família abençoada, né? Eu acho que isso que ela fez contribui muito para que hoje a gente tenha isso, né? Então, porque acontece, né? A gente vê exemplos claros de pessoas que começam a namorar. Né? Tipo, o namoro, a pessoa tá tratando o namoro já como se fosse um casamento. Briga com os pais porque não deixou sair com o namorado, né? Se afasta de irmão porque
um namorado chegou agora e não tem um relacionamento bom com o irmão, e ao invés de se afastar do namorado, não, se afasta do irmão. Uma coisa muito importante também foi o fato da nossa família apoiar. Porque eu também tinha muito isso, sabe? Se meu pai e minha mãe não gostar disso, não vai dar certo. Sabe uma coisa bem interessante que é assim, é um começo bom, porque além de ter a figura da pessoa no casamento, existe a figura da autoridade. Então, se a noiva, a filha ou o filho, ela não consegue negociar ou não consegue estabelecer princípios de autoridade, a próxima figura de autoridade que ela vai ter é a pessoa com quem ela vai casar ou com quem ele vai casar. E aí a maneira, diante de um novo desafio, a maneira conforme ela tratou o pai diante do desafio do namoro ou tratou a mãe, vai ser a forma com que ela vai tratar a figura de autoridade. E isso tem que ser bem latente na vida da gente, porque quando a gente estabelece princípios de figura de autoridade, a gente de fato colhe bons frutos. Agora tem uma coisa bem interessante, vocês falando assim, eu conheço a família tua, tive o privilégio de conhecer o seu pai, conheço um pouco mais próximo a sua mãe e seu irmão, e conheci a família. O seu pai era parceiro de oração meu, pessoa muito querida minha. E assim, só que eu tenho a clara percepção que eram culturas diferentes, né? A cultura da Mari, ela vem de um processo, a cultura do Wagner, não um processo cultural religioso, mas eram situações diferentes. Como é que vocês conseguiram trabalhar essa junção, ou talvez essa cisão, e criar uma nova cultura? Porque eu conheço a família de vocês também, e a família de vocês é uma cultura diferente da família dos seus pais e dos seus pais. Vocês conseguiram equalizar isso. Como é que vocês trabalharam essa situação? Teve muito acho que embate? até hoje. Até hoje é uma luta. Trabalhar essa situação. É muito diferente conviver com alguém diferente, né? Nossa, quando a gente casou, eu já... Meu Deus. Porque tinha coisas na minha casa que eram muito já estabelecidas. Eu lembro até hoje do caso do ovo de Páscoa. Caso do ovo de Páscoa? Caso do ovo de Páscoa. Foi assim, a gente casou em abril. E é mês de Páscoa, né? Então logo na primeira semana ali do casamento... tinha ovo de Páscoa já ali na geladeira, porque era o mês da Páscoa. E aí ele me deu o ovo de Páscoa e meu ovo de Páscoa tava lá. Eu ganhei de alguém, né? Meu pai me deu um ovo de Páscoa que tava lá na geladeira. E aí, na minha casa, era assim, meu pai comprava ovo de Páscoa pra gente e cada um tinha o seu e cada um era dono do seu. Ninguém mexe no meu ovo, eu não mexia no ovo. Onde que vai dar essa conversa. Ninguém mexe no meu ovo, eu não mexia no ovo de ninguém. E aí foi muito engraçado, porque meu ovo tava na geladeira e um dia eu fui lá pra pegar meu ovo e tava aberto. Como assim? Comido. Eu almocei e falei, tem um docinho aqui, ó. Aí eu peguei e falei assim, você mexeu no meu ovo? Aí ele pegou e falou assim, ué, o que tem? O ovo de Páscoa tá aí na geladeira e tal, a gente comendo, não sei o quê. Eu peguei e falei, meu pai me deu esse ovo. Ninguém mexe no meu ovo. Ai, nossa, mas assim, a gente brigou muito feio por causa disso. De Páscoa. Porque na minha casa era assim, pô, cada um tem o seu, ninguém vai mexer no ovo de ninguém, né? Gente. E aí, nossa, eu lembro muito disso, que foi logo assim, bem no início do casamento, eu falei, meu Deus, Você olha não o caso que eu criei. Muito. Nossa, como assim? Não hoje também? Até hoje eu tô assustado. Ela compra uma coisa, eu não encosto a mão. Já pensou se fosse uma cartela de ovo, então? Então. Ia quebrar tudo na sua cabeça. Aí, não, mas assim, até hoje tem coisas que a gente, né, conflita às vezes, né? Porque na minha cabeça era pra ser feita de forma diferente, na cabeça dele de outro jeito. Eu acho que uma coisa que o Vavá sempre sente diferença é nessa questão da gente, por exemplo, eu não gosto muito de receber visita na minha casa. Sei disso. E o Vavá gosta. E isso por conta das nossas tradições familiares, né? Então, na minha casa, a minha mãe, ela tem 7 irmãs, né? Tem 2 irmãos e o resto é tudo irmã. Então, eu tenho muito primo e minha mãe é muito ligada com as irmãs dela. Então, na minha casa, fim de semana, o portão ficava até aberto. Era só chegar em casa, abrir e entrar. E aí eu ia dormir na casa de primo, e os primos iam dormir na minha casa, e era sempre com gente em casa. Então, pra mim, receber visita, ir na casa dos outros, é algo normal. E na minha casa, não, a gente não dormia na casa de ninguém dormia na nossa casa. Vocês são antissociais, né? A gente brinca, mas na realidade isso é uma questão que ela é comum, ela faz parte de cultura familiar mesmo, né?
Às vezes tem pessoas que têm crises fortes de ansiedade quando alguém vai visitar a casa. E aí ela casa com uma pessoa que gosta de sempre estar no meio de todo mundo e aí a coisa fica doida. Mas como é que vocês lideram com essa... Eu não lidero falo ainda. pra ele, pode levar quem você quiser, você limpando, arrumando, aí ele desiste. Tá friozinho, vamos ficar só nós dois aqui. Vamos maratonar uma série. Mas é assim, a gente entender que a pessoa que a gente tá casada é diferente da gente, já é um passo bom pra gente poder compreender essas coisas, né? Então hoje, poxa, faz 7 anos que a gente é casado e até hoje a Marine não gosta muito de receber visita e eu, por mim, todo dia tinha gente em casa, né? É a gente saber equilibrar essas coisas. Né? Acho que uma coisa também que foi muito assim no começo, que agora eu aprendi a lidar melhor, é saber que o Vavá não é o meu pai. Bacana, muito legal Porque isso. no começo eu esperava muito que ele tivesse as mesmas atitudes que meu pai tinha, né? Meu pai, querendo querer, era referência ali de marido e tal. Então, a forma como ele fazia com a minha mãe, fazia com a nossa casa, tratava ali, resolvia as coisas, eu esperava que o Vavá fosse fazer do mesmo jeito. E quando ele não fazia, aí a gente brigava, eu me frustrava, eu falava, nossa, como assim? Se fosse meu pai, ele ia fazer de outro jeito. Então, no começo, isso era muito forte, assim. Eu ficava muito decepcionada. Eu falava, nossa, se fosse meu pai, já tinha resolvido isso. Aí, se fosse meu pai, ele ia consertar tal coisa, não sei o que. Então, você entender que o marido não é o seu pai é uma coisa que, né, é um processo também. E hoje eu lido muito melhor com isso. E entender também que a esposa não é a mãe, né? Porque o homem, ele tem muito essa ligação da mãe que passa a mão na cabeça, que faz tudo pelo filho, e entender que a esposa também não é a mãe, né? Ela não vai estar, tipo, paparicando o tempo todo ali igual, né? Então, são coisas que o pessoal tem que entender, né? Que no começo do casamento, você pode ter namorado 20 anos. O dia que você casar, você vai descobrir coisa nova da pessoa, né? E aí você entender que no começo vai ter esses aflitos mesmo, esses conflitos, né? E é um processo bem prático, né? Eu tava pensando aqui, passando uma novela na minha cabeça. Eu que fiz o pré-nupcial deles, o curso pré-nupcial. Eu dei uma aula inteirinha para eles, só falando assim: ela não vai ser sua mãe, ele não vai ser o seu pai. E agora eu tô ouvindo assim, nós tivemos que aprender na prática. Tem coisa que a gente vai aprender só dentro do casamento mesmo. Vai ser uma luta diária, era muito legal o curso, pastor. Eu amava responder as perguntas. Vocês não lembram essas? Eu respondia tão bem, fizeram assim. Teoria na prática. A questão da vida financeira, eu lembro que teve uma aula disso também, né? Bacana. Que vira tudo uma coisa só. Bacana. Foi muito legal. O pastor Carlos, ó, quem for casar, gente, procura o pastor, que é o melhor conselheiro. Amoroso. Meu primeiro presente para eles foi um devocional de casal. E é muito complicado de casal fazer devocional juntos. Tem que ser bem sistemático, tem que ser bem regrado. E eu me lembro que depois de um ano que passou essa situação, eles me procuraram e falaram assim: nós terminamos. Eu falei assim: sério que vocês terminaram? Sim. Foi o primeiro casal que eu tripulei. Não, mas é muito legal aquele livro, porque tinha as tarefas do dia. Aí é muito legal, porque você quer, né? Que a pessoa, né? Entre ali, vamos resolver isso aqui. Olha essas tarefas. O que está incomodando em você? O que você não gosta em mim? Termina o devocional até com uma briguinha. Mas uma briga aí tinha saudável. a oração da esposa, a oração do marido. Era muito legal. Não era muito grande, assim, as lições, né? Que então bacana. a gente fez. A gente até já emprestou para várias pessoas, né? Eu acho que tá até com a Thalita. A última que a gente emprestou, acho que foi a Thalita. Bacana, né? Foi muito legal. Uma coisa legal, assim, ó, vocês ainda são um casal jovens, mas quando casaram, eram muito mais jovens. Quando se conheceram, eram crianças praticamente, né? Sim. E nesse período, principalmente nas últimas décadas, a gente ouve falar muito sobre casar por quê, né? Se a gente pode viver junto, morar junto, não deu certo. Eu já tive pessoas que me disseram: se não der certo, casamento é um contrato e pode ser também fruto de um distrato, pode ter como consequência um distrato. Mas eu me lembro que quando vocês casaram, eu frisei bastante que casamento é pra vida. E mesmo assim vocês não desistiram. Aliás, graças a Deus, não desistiram até agora, né? E como é que vocês veem essa questão, assim, do casamento entre jovem? Por que não esperar mais um pouco? Tipo assim, eu escolhi esperar, não foi um lema para vocês, porque eu tô vendo. Mas também escolher ficar é um lema muito... Eu sei que casais têm questão de conflitos, isso é natural e é até sadio, saudável. Como é que vocês encaram essa situação? Manda aí vamos dizer assim, manda uma
Uma verdade para pessoas que talvez não queiram acreditar que jovem precisa casar. Então, como a gente se conheceu muito jovem, a gente começou a namorar jovem, né? 16, 17 anos. Então, queira ou não queira, você fica num período de que você ainda tem coisas pra conquistar pra conseguir casar, né? Aí fica aquele namoro mais longo, né? Tipo, até você conseguir um emprego, até não sei o quê. Aí Vocês casaram desempregado? Não. Não, a gente já trabalhava. Então, é que como a gente falou, como a gente começou a namorar muito cedo, com 17, e a gente casou super novo, a gente tinha 22. Poxa, vocês casaram super novo, com 22, mas já era 5 para 6 anos de namoro. Tem gente que escuta e fala, nossa, 22, você tá louca. Casei com 21. Patrícia tinha 19. O pessoal fala, né? Nossa, tu nem aproveitou a vida, né? Mas assim, eu acho que é tudo um projeto de Deus. E quando você entende, né, que você tá com a pessoa certa, eu acho que você não tem esse receio de... Ai, será que eu vou passar a vida toda com ele? Será que eu vou casar com ele e vai dar certo? Eu acho que quando Deus tá ali no relacionamento, você entende que é aquilo, que Deus está no processo, você já viu várias vezes, já se conformou, né? É essa pessoa mesma, a família tá ali junto com você não tá desamparado, nada. Então, eu acho que a gente não ficou com receio, né, de casar, mesmo sendo jovem, né? O único receio que eu tinha, pastor, Conta. era o babá não ter um emprego. Eu lembro que eu até falei pra ele, que eu lembro que teve um ano, ele tava trabalhando, mas aí eu acho que ele saiu de onde ele tava trabalhando, né? Alguma coisa assim. No começo de 2014, eu fiquei desempregado. Ele ficou desempregado. E tava próximo do casamento. A gente não tinha decidido ainda, assim. A gente casou em 2017. Né? Isso foi em 2014. A gente já conversava sobre casamento, mas a gente não Porque tinha crente namora pra casar, né? Então a gente já conversava sobre mas casamento. A gente não tinha nada planejado. A gente foi, de fato, correr atrás de lugares para poder casar em 2016. Né? Mas ali em 2014 já era um plano. Já era um plano, mas a gente não tinha nada, plano certo. Com quantos anos de idade? Só pra mim me localizar no tempo cronológico aqui. 2014, Vocês tinham 2014, 15 anos, 16, 20? Não, a gente tinha 20. 20? Ah, 20 então já era. A gente tava com 20 anos, então já tinha esse plano, né? Vocês têm a mesma idade? Temos. Legal. A gente sempre estudou junto, a gente é da mesma... Aí a gente tava com 20 anos e aí já tinha isso, né? De que a gente vai casar uma hora, a gente vai casar, porque a gente já tá junto aí há um tempo, então a gente vai casar. E aí ele ficou desempregado em 2014. Eita. Isso era no começo do ano. Aí eu lembro que eu só peguei e falei assim pra ele, ó... Você tem até dezembro pra arranjar um emprego, senão eu vou terminar esse namoro. Como é que você acha que foi conseguiu regular suas questões emocionais? Porque o negócio era meio... Não é. Pastor, eu era, tipo assim, eu não... Aquela Mari morreu, né? Morreu? Graças agora a o babá é Deus. meu marido. O babá agora pode ficar desempregado, que eu vou continuar. Mas eu em nenhum momento eu conseguia tratar ele como se ele já fosse da minha família. Eu não conseguia. Falava, se ele não tem emprego, eu não vou casar com ele não. E eu vou terminar. Eu falei, como que a gente vai casar sem emprego? Aí eu falei pra ele, ó, até dezembro, se você não arranjar um emprego, eu vou terminar o nosso namoro, tá? Não é por nada, mas é porque não tem condições. Não é por nada. Aí eu lembro que eu falei pro meu pai isso. Eu falei, pai, eu cheguei no Vavá e falei pra ele que se até dezembro ele não arranjar um emprego, eu vou terminar com ele. Aí eu achei que meu pai ia ficar do meu lado, mas ele não ficou. Pior. Eu achei que meu pai ele fosse falar, é isso aí, filha, isso mesmo, não casa com desempregado. Ali você sentiu que você perdeu seu pai. Eu conquistei. Aí meu pai pegou e falou assim, não é assim que funciona. Meu pai falou, não é assim que funciona. Você não pode tratar dessa forma essa situação. Porque quando vocês casarem, isso também pode acontecer. Ele pode ficar desempregado, você pode ficar desempregada, não é assim que funciona, isso não tá certo e tal. E eu fiquei chocada, porque eu falei, eu achei que eu tinha feito a coisa certa. Agradei meu pai. Sua única filha. Ele não ficou do meu lado. E isso foi mais uma situação pra eu ter a certeza de que o babá era o homem certo. Porque eu falei, se meu pai tá defendendo ele... É porque o cara é bom. Mas olha que engraçado, em dezembro, dia 1º de dezembro, ele arranjou um emprego. Dia 4 de dezembro. Melhor não arriscar, né? Arrumei um emprego, liguei e falei, pode continuar namorando comigo sim, que eu tô empregado. Agora sou eu que não quero mais. Agora sou eu que não quero mais também. Deu certinho, no mês certinho. Aí eu falei, não vou precisar terminar. E aí o pedido de casamento aconteceu num momento específico? Nem me fala disso, pastor. Nem fala. Quem pediu de casamento? Ninguém, né? Eu tô esperando até hoje meu pedido de casamento, pastor. Não, pastor, é assim, a gente chegou num certo dia, vamos casar? Vamos.
Ai, Tipo, mas não teve pedido. semana que vem? Foi assim, a gente... Eu lembro Não, que a gente tinha voltado eu do dei, acampamento. eu dei um presente simbólico. Não, mas foi depois, que tava tudo resolvido já. Depois você já falou sim. É. Mas você Não, falou mas sim, assim, tem Não, pedido? foi assim, Como não foi. A gente sabia que a gente ia casar. Uhum. Aí eu lembro que era fevereiro, mais ou menos, a gente tinha acabado de ir num acampamento. Aí a gente voltou, a gente tava conversando sobre isso. Era 2016, a gente já tinha 5 anos de namoro, né? A gente tava empregado, né? Tava juntando dinheiro. Tava rico. Não, Até hoje, até hoje tá difícil. Aí a gente já tava juntando dinheiro, tinha meu emprego, ele tinha o dele. E aí eu peguei. Aí a gente tava conversando, a gente falou: eu acho que tá na hora da gente já marcar a data do casamento. A gente tava conversando, a gente falou: vamos marcar. Aí a gente viu no calendário lá qual a possibilidade da gente casar, aí a gente marcou e foi assim, então vamos casar. Mas não teve pedido. Não, e eu e a Morena, até hoje a gente tem uma particularidade. Conta aí. Que é assim, ó, a gente decide fazer alguma coisa, a gente não pesquisa. No primeiro lugar que a gente vai, Vocês compram. É assim. aí a gente chegou no... Pesquisamos lá no Google, né? Buffets em Suzano, O tá? primeiro buffet que a gente achou, a gente. Chegamos no primeiro, conversamos com o cara levou a gente num monte de salão. Ó, vou mostrar umas fotos aqui pra vocês. Fechamos. Não A gente não pesquisamos tem mais muito nada. isso. O pessoal às vezes faz um monte de orçamento, um monte de coisa. O primeiro vestido de noiva que eu vi, eu falei, esse mesmo. Aí Aí a moça, quando- você vai querer qual buquê? Ela trouxe um catálogo. Eu abri a primeira página assim, eu falei, esse aqui mesmo. E quando vai Eu comprar nem foi roupa assim. também é assim? Chega, compra ou... Ai, não, ou- vovó é chato pra essas coisas. Eu sou... Reconheço. Mas a gente é muito assim. É. Aí o pessoal fica, ai, você fez surpresa pra contar pra ele que tava grávida? A gente... Não, Não. a gente fez o teste junto e descobrimos juntos. Então, legal essa questão de gravidez, né? Então nós temos também o Benício, que é uma criança, é Ai. uma graça, põe fogo na igreja de vez em quando. Põe em todo Sorte lugar. dele que não é Casa, o pastor igreja. Elmar, que ainda é pastor dele, nem seu pai, porque senão vocês estavam lascados, já tinha sido excomungado. A gente brinca, né? A gente tá falando esses nomes porque são pastores muito especiais que passaram Sim. pela nossa igreja. Um era pai da Mari, que era o pastor Jair, que é o que antecede o meu pastoreio, e outro era avô da Carol, que é a nossa... A Nossa, pessoa que fica por trás, das, câmeras, né? Que câmeras era a aqui. avó dela. E são pessoas muito significativas, Sim. porém eram pessoas bem rígidas quanto a essa questão de criança, né? Então a criançada se Não tinha convertia vez. depois que nascia. E assim, são pessoas que contribuíram muito com o meu ministério também, foram grandes amigos. Mas vamos voltar para o nosso assunto. Chegou o Benício. E o Chegou. Benício, assim, muda também toda a questão cultural da casa, né? Porque as coisas começam a acontecer num formato diferente. E vocês tiveram um Benício novo para conciliar Benício, chamado ministerial, atividades de igreja, trabalho. A Mari é professora, o Vavá trabalhava na área de construção civil, né, Vavá? Que era a questão das... Não, eu trabalhava no laboratório. Na época era no laboratório. É, No laboratório. Na época do Benício ainda eu trabalhava no laboratório. No Foi laboratório. assim, quando a gente casou, a gente nunca achou que a gente fosse ter filho rápido, É. né? Demorou quanto tempo? 5 anos. 5 anos. 5 para 6 anos. É um tempo considerável. Aí a gente nunca achou assim no começo, até falava, não vou ter filho agora não cabe na minha agenda. Assim como o casamento, decisões importantes, a gente sempre espera um momento perfeito para fazer. Né? Então, vou casar quando eu tiver minha casa, quando eu tiver um emprego bom, quando eu tiver não sei o quê. Mas esse momento Mas perfeito esse não momento existe. nunca chega. E para ter filho também, né? Então vou ter filho quando eu tiver uma casa grande, quando eu tiver um dinheiro, um salário bom para poder sustentar. Não Só que tem. esse momento também nunca Não vai chegar. existe. O momento bom pra ter filho não existe. É você. Só vai. Só E vai. no começo, querendo ou não, a gente tinha um pouco desse pensamento também, né? A gente não conseguia encaixar isso, a gente não tinha essa vontade também, acho, né? De ter um filho. Foi uma virada de chave, assim, ao mesmo tempo. Foi programado, assim, ó, agora Foi. nós queremos um filho. Foi. Eu lembro que a gente fez 5 anos de casado. E aí, no aniversário de casamento, né? No dia da data do aniversário de casamento, a gente falou assim, vamos parar de se prevenir e vamos ver o que vai acontecer. Né? Porque às vezes tem gente que às vezes demora, né, pra engravidar, e a gente já tava quase fazendo 30 anos, aí a gente falou assim, vamos deixar de se prevenir e seja o que Deus quiser. Se a gente tiver que ter filho agora, ou se demorar, né, vamos deixar em aberto. Mas no outro mês estava com o teste positivo. Bacana. Nossa, não É esperava. interessante porque quando eu me casei, a gente tinha um planejamento. A Patrícia tinha um controle hormonal, um controle com anticonceptivo, né? E anticeptivo. E aí a gente queria ter depois de uns 2 anos.
mas no segundo mês de casamento ela engravidou, mesmo tomando anticoncepcional. Ai. E assim, não foi algo programado, mas como vocês disseram assim, não tem tempo bom ou ruim para ter filhos. Quando o Lucas chegou, ele transformou a nossa casa. Foi algo muito interessante, muito interessante. Foi algo, aliás, eu acredito de fato que os filhos são herança de Deus. E Deus não tem herança ruim pra gente, não. Né? Então é uma coisa E um boa. dia eu vi um vídeo falando assim, se você sabe que você tem uma herança pra receber, você não quer esperar. É verdade. Não tem escolha esperar, né? Você não quer esperar. Não, daqui 10 anos eu recebo essa herança, vou esperar mais um pouco. Se você sabe que você tem essa herança, que é uma coisa boa na sua vida, não tem por que você adiar isso, né? E sobre esperar, né? A gente fala sobre esperar, mas tô sabendo que vocês estão grávidos da segunda criança. Estamos. Eu não vou nem assim dar um álibi, se você já sabe o que é, porque vocês souberem, vocês não vão falar. Ai, mas a gente não sabe. Não sabe? Como não sabe? Eu Quase falo. 5 anos Eu falo, a gente não faz a Tem que revelação, ver. essas coisas, Não nada. tem? Eu tô com Vocês são 11 crentes, né? semanas. A gente tá meio no começo. A gente tá chegando no 3º mês. Sexta-feira a gente tem um ultrassom pra fazer, mas a gente não sabe se vai dar pra ver ainda. Mas se a gente souber, a gente fala que a gente não sabe mesmo. Mas como é que foi? Foi programado também? Foi também. Foi? Eles queriam engravidar, Sim. queriam um filho próximo. Desde o começo do... Desde que a gente descobriu que a gente tava grávida do Benício, a gente já falou, ele não vai ser filho único. Que legal. E desde quando a gente estava lá no começo do casamento, que a gente ainda não pensava em ter filhos, mas a gente sempre falava que quando a gente tiver o primeiro, não vai demorar muito para ter o segundo. Porque eu tenho um irmão próximo, né? O meu irmão também. tem 4 anos de diferença, já, né, um pouco próximo. A Mariane tem o Léo, que é 2 anos. E pra gente foi muito bom. A gente sabe o quanto foi bom pra gente ter um irmão próximo, né? Na questão de companheirismo, de brincadeira, de briga, de amizade, de aprender muita coisa. Acho que você aprende muita coisa quando você tem um irmão ali junto com você. Isso pra gente foi muito importante. A gente tirou da nossa experiência mesmo, né? Bacana. Meus irmãos são muito especiais pra mim. E aí eu falei, o Benício tem que ter um irmão também. E o Benício é fácil de criar. Não. Não que seja uma regra, né? Assim, tanto faz, né? Você vai ter 1, 2, 3 filhos. Mas pela minha experiência que eu tive, eu quis também, sabe, proporcionar. Não, acho que a gente quer ter mais um, né? A gente não enxerga a nossa vida sem os nossos irmãos, né? A nossa infância. Não tem um momento da minha vida que não tem o Léo. Aí eu penso, é uma vida compartilhada ali, né? Tipo, toda uma infância compartilhada ali com outra pessoa que eu tenho. E sempre que a gente se encontra, a gente tem as histórias, a gente relembra e tal. E a gente acha isso muito, muito especial, muito legal. E aí a gente falou, vamos ter mais um. A Mariane tá falando do Léo. Se você não conhece o Léo, é uma figura muito bacana. Ele participou do nosso nono... nosso nono podcast falando sobre bateria. Dá uma curtida lá que você vai ficar muito satisfatório. E o irmão mais novo participou do nosso 3º podcast. Ele falou sobre missões. É o Pedro, que é um menino que está envolvido com missões. Trabalha aqui com a gente na igreja. É alguém que vale a pena você ouvir. Mas bora lá voltar para... E aí a gente programou também. A gente queria que fosse próximo, porque eu penso até na possibilidade de um terceiro? Não. Na questão de a gente, como a gente já tá nessa loucura. Como já tem roupa que não tá perdida. Já tem roupa, já tem tudo. E a gente já tá nessa rotina é uma loucura. Uma loucura. Sair de casa é uma loucura, viajar é uma loucura, vir pra igreja é uma loucura, é tudo uma loucura. Como a gente já tá nisso, a gente, só coloca mais um junto. Você troca a fralda de um, troca de dois. Troca de dois. Poxa vida, vocês estavam falando do Benício, né? O Benício é um menino que tem um crescimento muito físico, expressivo, né? Então vocês perderam bastante roupa. Então tem roupa sobrando. Por que não tem como encaixar um bebê lá? A gente falou, dá pra encaixar certinho mais um bebê. E aí a gente resolveu engravidar assim, próximo mesmo. Foi programado, né? Não foi uma surpresa, a gente queria. Mas o Vavá tá querendo parar nesse. Aí 2 tá bom, né? 2 tá bom? Você sabe que eu pensei isso quando o Caio nasceu, né? Agora tem o dobro. Mas agora de 2 eu só tenho 2 netas, porque o resto... O senhor tava comentando também sobre como a gente conciliou isso, né? Na parte ministerial. E não tem jeito, vai entrar juntos também. Ele tem que vir pra igreja. Com 2 meses tava no primeiro banco. Eu não tinha nem 2 meses, né? Com 3 semanas a gente já voltou, né? Pra igreja, assim. E aí ele já tava aqui no primeiro banco escutando a bateria do tio dele, porque
Não tem jeito, meu filho, essa é a sua rotina agora também. E é bacana, porque quando você desenvolve, a gente falou de cultura no começo, quando você desenvolve uma cultura que é voltada para isso, os seus filhos só abraçam, eles abraçam com muita facilidade, né? Eu tenho falado com a Patrícia que a gente tem tido a satisfação de ter filhos que amam Jesus, né? E levar o filho a amar Jesus é uma tarefa que pode não ser tão fácil, mas é a melhor, talvez o maior desafio que um pai e uma mãe pode alcançar e falar assim, é satisfatório. Ontem eu estava falando com o Caio, numa dessas conversas de jantar nós, e nós estávamos falando sobre quais seriam as dificuldades, o que me alegrava e o que poderia me deixar um pai triste, né? Eu falei assim, a única coisa, eu entendo as suas conquistas, me alegro com ela, não tenho decepções com a sua vida, mas algo que me deixaria muito triste é se um dia eu chegasse na eternidade e você não estivesse lá. Então você precisa amar Jesus mais do que você me ama, né? Você precisa entender que esse berço familiar não é apenas um berço para você usufruir dos benefícios dele, mas também dos conceitos e do aprendizado que nós temos dentro de um berço cristão. Isso é muito importante. Acho que de tudo que a gente pode proporcionar para os nossos filhos, né? De todas as preocupações que a gente tem, a gente conseguir plantar isso, né? É uma semente. Aprender, ensinar eles a amar a Deus, a amar a igreja. Esses dias, né, até aconteceu uma situação interessante, né? Porque a Mariana é professora de adolescente, e aí ela veio falando como que isso está exposto, né? A parte de pornografia para os adolescentes e como que eles têm acesso a isso tão fácil. E aí isso se torna uma preocupação pra gente, né? Como que a gente vai livrar o Benício disso, né? Quando ele estiver na idade. E aí, de forma muito clara, a gente falou assim, não vendo como que ele não vai ver, mas ensinando o certo pra ele. Exatamente. Né? Exatamente. E é dessa forma, ensinando a ele amar Jesus mais do que ele me ama, mais do que ele ama a Mariane, né? Então... Ele vai estar lá na escola e ele que vai ter que tomar a decisão de falar, não vou fazer isso, né? Então a gente... E a gente, desde de criança, hoje o Benício tá indo para 2 anos aí, mas sempre desde criança a gente incentivou isso nele, né? De pegar a Bíblia dele, mostrar pra ele. Tenta ensinar ele a ser religioso. Já tô ensinando ele a pregar, já. Né? Então a gente abre a Bíblia dele e a gente aponta lá, quem que é esse aqui? Ele já sabe falar o Sansão. Ele fala os Adão, Sansão, Jesus. Ele fala Jesus. E a Arca de Noé ele ama e ele vai apontando cada bichinho, a gente tem que imitar. Mas é isso. Ele sabe que é uma prática. A gente vir pra igreja, ele sabe que já é uma prática. Ele se sente já à vontade, né? Ele sabe que vai ter a sequência ali de culto, que vai ter as músicas, que vai ter não sei o quê. Ele já sabe que tem que orar ao Papai do Céu. Ele já sabe de tudo isso. Então, assim, a cultura, pelo menos, está sendo implantada. Agora, uma coisa interessante, né? Que serve até para você que está nos ouvindo. Às vezes você tem aquela concepção de que não precisa, que é muito cedo. Mas hoje, se você leva o seu filho para a escolinha, eles já estão doutrinando seus filhos para um caminho que muitas vezes você não quer que seu filho chegue. Sim. E às vezes nós temos aquele receio, o que vai ser do meu filho quando chegar na faculdade, quando chegar no ensino médio, vão doutrinar a mente dele. Não é bem assim, não é sobre o que você tira do seu filho, ou talvez tenta arrancar dele, porque um dia ele vai socializar com um segundo grupo que não é a família e que não é a igreja. E aí a semente que está plantada vai determinar se a árvore vai estar enraizada ou coisa semelhante, né? Se você chega num terreno, numa terra que não tem nada, é bem provável que você vai doutrinar com maior facilidade. Então, seus filhos precisam ser criados como herança do Senhor. Eu acho que isso é uma coisa bem bacana. Uma coisa que eu queria também compartilhar é que, assim, às vezes a pessoa, quando ela tem filho, ela deixa um pouco a rotina da igreja por achar que está atrapalhando. E aí eu vejo muito isso com o Benício, né? Que a gente sabe que o Benício, ele não para, né? Ele não é uma criança quietinha, não. E aí eu sempre imaginei assim, né? Nossa, quando eu ficar grávida, quando o Benício nascer, a gente vai começar a sentar no fundo pra não atrapalhar e não sei o quê. E se chorar, eu vou ter que sair, né? Vou ter que não sei o quê e tal. E aí a gente às vezes pensa, né? Nossa, eu vou pra igreja pra ficar em pé com ele lá fora. Tipo, meio que não adianta, melhor ficar em casa então, né? Porque eu não vou conseguir ouvir a pregação e nada.
Mas eu acho que é ao contrário. É você, mesmo você não conseguindo sentar para ouvir a pregação, é você mesmo assim vir e mostrar para ele que sim, vale a pena você vir. E não, você não tem que abrir mão dessa rotina. Eu acho que você tem que... a gente fica muito preocupado porque a gente é o pai, né? Mas às vezes as pessoas não estão tão assim. Seu filho às vezes não está incomodando dessa forma, né? É uma criança, às Eu vezes tá mesmo chorando. não desfoco. com criança. Não, o pastor Carlos é incrível nessa parte, gente. É incrível nessa parte, mas às vezes a gente fica muito preocupado achando que tá todo mundo te olhando e você tá incomodando todo mundo, mas às vezes ninguém tá nem aí pra você ali, né? E eu acho que você mostrar, você vir com seu filho, né? No TET, pastor, quando a gente vem quinta-feira, nossa, ele anda essa igreja inteira e aí ele vai na roda e ele sai da roda e ele vai pro palco e não sei o que, não sei o que. E a gente até fica, né? Nossa, é melhor ir um só e o outro ficar em casa com ele. Mas ao mesmo tempo a gente fala, não, ele tem que Conhecer o entender, ambiente. ele tem que entender que ele vai sim, que a gente vai sim. E que vai chegar uma hora que ele vai começar a entender mesmo e ele vai participar e aquilo já vai estar enraizado nele. E quando ele entender mais, ele já vai saber que desde antes ele já vinha. Não vai ser algo novo pra ele. Né? Bacana. E fazer ele se sentir à vontade também, assim, nesse ambiente, né? Às vezes ele fica com o pensamento de que, nossa, é um lugar que, meu Deus, não é só o pastor mexe, só o pastor sobe, só é a arca da aliança, né? Eu posso estar ali, fazer parte daquilo e aquilo é o meu meio de vivência. Acho Isso, que é o bem meu mundo interessante. também, é minha família também, é a minha casa também. Você falou da participação do TET, eu quero até fazer um adendo, né? Às vezes as pessoas não veem. O TET, para quem não sabe, é o nosso grupo de vivência, o nosso pequeno grupo. Acontece todas as quintas-feiras, 20 horas. às 20 horas. E aqui nós temos um papo mais informal sobre Bíblia, sobre relacionamentos, sobre vida cristã e sobre vida contemporânea também. Então você olha para isso e fala assim, mas o que uma criança ela vai ter com isso, né? Eu digo essa situação porque minha neta vem também, ela tem 1 ano e 8 meses, se eu não me engano. É da mesma idade quase, né, os dois. E assim, é o lugar de vivência, é o lugar de você trazer os seus filhos. Um dia você não vai poder escolher quais são os grupos que ele vai ter. Ele que vai escolher, mas enquanto você pode, não escolha errado. Vem pro teste com a gente também. E os dois, eles ficam juntos no teste aqui, um fica brigando com o outro, a Star irmã do Benício fica quieto. Tipo, eles não se conheceram com 10 anos, mas se conheceram com... Exatamente. A gente vai fechar o olho pra orar, o Benício não fecha, a Star fala pra ele, o olho. Aí ele faz barulho e ela faz assim, ó. Ai, é muito legal, né? Porque ele já tem essa... A Esther tá pra Mariane, né? Sim, a Esther já é controladora. E uma coisa bem que eu gostaria que vocês falassem, eu acho muito válida a experiência de vocês, porque quando a gente ouve falar sobre casal, normalmente quem está nos ensinando são casais mais velhos, né? E a gente tem essa plástica de que velhice está atrelada à maturidade, mas me parece que não é bem assim. Vocês são um casal maduro, bem determinado no que vocês querem, bem resolvido na vida de vocês. E é válido vocês falarem de 2 coisas para a gente finalizar. A primeira delas, vocês têm plano para o futuro? E a segunda delas é como que vocês aconselhariam casais que estão próximos ou que estão namorando e que têm medo de se envolver num relacionamento, porque afinal de contas toda cultura secular ela vai dizer assim, olha, casar é um problema, né? E ter filho é um problema. Tem uns que já casam pensando em separar, né? Como é que vocês pensam, né? A primeira pergunta, vocês podem, cada um responde uma ou os dois respondem as duas, não tem problema. Quer responder a primeira? Respondo. A gente planos que a gente tem pro nosso futuro A gente tá tentando comprar uma casa. Legal, que bacana. A gente mora de aluguel, né? Mas a gente tá tentando comprar nossa casa própria. Até por conta de a gente já ter um filho, tá esperando o outro, né? E a gente tá procurando uma casa um pouco maior, né? Pra gente poder comprar e parar de ficar mudando de 2 em 2 anos. Tipo cigano. Tá igual cigano mesmo. A gente quer comprar, né, por conta disso. Esse é o plano onde a gente está investindo mais o nosso tempo e dinheiro, né? Mas planos que a gente tem... Bom, agora a gente está com planos voltados totalmente para o desenvolvimento do Benício, né? Para ir para a gravidez, né? Então a gente escola, essas coisas. A gente fica pensando nisso. E
E planos profissionais também, que a gente sempre conversa, Sim, né? a gente tem um foco assim de. A gente tem planos também assim na igreja, né? Os nossos planos ministeriais, a gente, né? Essa vida de igreja a gente gosta muito. É. Mas a gente também e aí na nossa vida profissional, a gente sempre tenta deixar o mais tranquilo possível para conseguir focar nas outras coisas, sabe? Então eu queria trabalhar menos para conseguir ficar mais disponível para a família. Então são coisas que a gente pensa assim, em fazer, né? A gente sempre... O Vavá, ele já saiu da empresa que ele trabalhava, né? Agora ele tá trabalhando por conta própria. Que bacana. Era aquele projeto que você tinha conversado comigo. Isso. Que legal. Então é isso para trazer mais flexibilidade também para nossa família, para nossa rotina. Então agora ele pode ajudar mais a cuidar do Benício, né? Porque ele não tem mais o horário ali da empresa. Então a gente pensa tudo isso para tentar a gente ficar mais junto, mais na igreja. O que a gente quer pro futuro é a gente, com 2 filhos, na nossa casa própria, podendo servir a igreja sem outras coisas impedirem a gente, né? Secular, assim, trabalho. E a gente poder trabalhar com excelência, trazendo sustento para nossa casa. A sua área de atuação agora, ela é? Marketing digital. Marketing digital. Se tem um arroba, a gente pode colocar o arroba e deixar e pode entrar em contato. Para quem não sabe, a Mari também é influencer digital. Depois que o Benício nasceu, eu tô mais para desinfluencer. Nem consigo pegar no celular mais. Mas você pode entrar lá, a Mari também tem um arroba, a gente vai deixar para vocês. Tem um conteúdo muito bacana, um casal muito expressivo, mas vamos pegar lá agora a questão da dica para casais novos. A dica para casais novos. Ó, de nenhuma forma, né, a gente quer deixar a impressão de que a gente tem uma vida perfeita e de que tudo foi um mar de rosas, né? O que acontece assim é que a gente é bem alinhado, né? Eu acho que a gente é bem alinhado, assim, nos nossos propósitos. A gente é bem alinhado com Deus, a gente sabe onde a gente quer chegar. A gente sabe da importância do reino nas nossas vidas e a gente sabe da importância de amar mais a Deus do que a nós mesmos, e a gente também sabe da importância de amar um ao outro mais do que os nossos filhos, que é o que a gente tenta fazer todos os dias. E eu acho que casar é uma vida assim de você ceder, perdoar e insistir, né? E porque amar uma pessoa não vai ser natural. Pelo contrário, eu acho que o natural da nossa carne é odiar, na verdade, os outros, né? Você ter medo de amar porque será que você vai perder alguma coisa? Será que você vai sair na desvantagem? Mas eu vou perdoar aquela pessoa e ela vai sair assim, impune, e eu não vou ganhar nada com isso? Então, a nossa carne, na verdade, quer agir dessa forma, né? Mas a gente, como cristão, a gente tem que lutar contra isso e fazer o oposto. Você tem que se doar. Você vai ter que ceder, você vai ter que perder mesmo. Às vezes você vai ter que sair na desvantagem mesmo, mas não que isso seja uma perda. Isso é você ser cristão. Legal. Né? Algo que você admira no Vavá, que você pode compartilhar com a gente? Eu admiro várias coisas nele. E principalmente as coisas que eu não consigo fazer. Eu acho que o que eu mais admiro nele é essa questão dele ter empatia e cuidado e facilidade de lidar com as pessoas. Bacana. Eu acho que o que mais falta em mim é o que eu admiro nele. Ele tem, né, essa questão de discipular pessoas, de andar junto com pessoas, de ter um tratar, assim, né, das pessoas, de se importar. Ele é o tipo de pessoa que começa a semana, ele manda mensagem para os outros, assim: oi, tudo bem? Só quero saber se você tá bem. Você nem responde. Eu sou a pessoa que nem responde, entendeu? Se alguém manda mensagem pra mim, eu fico com raiva. Se alguém manda mensagem pra mim, eu fico com raiva. A pessoa mandou: oi, bom dia. Eu já falo: não é possível. Não é possível. Bom dia por quê? Fala logo o assunto. Seu bom dia, tá bom dia. Então, assim, essa parte desse compartilhar que ele tem, assim, com as pessoas é uma característica que eu admiro muito nele. Ele sempre foi assim e traz um equilíbrio, né? Porque se não fosse o Vavá, eu não ia ser convidada pra nada, acho. Nem pra ser síndica do prédio. Eu tenho certeza que pra todas as festas, quando a gente é padrinho de casamento, certeza que é tudo por causa do Vavá, gente. Bom, falando de dica também, eu acho que a gente já deu muitas dicas ao longo do podcast aqui, né? Essa parte de você entender o lugar que é o seu namoro ali na sua vida, você dá prioridade para sua família, né? Poxa, você vai... uma coisa que a gente estava assistindo na televisão, um reality show esses dias, e o pessoal costuma falar muito assim: não, casamento às cegas, a gente assiste, né, cara? E aí o pessoal fala lá assim, né?
não, eu quero embarcar nessa aventura com você. E casamento não é uma aventura, né? Casamento é uma aliança ali que você está fazendo com alguém. Então você coloca o seu namoro ali na prioridade que ele tem que ter e você olha para sua família, por mais que a sua família tenha problemas, que nenhuma família é perfeita, mas tira o que tem de bom ali, né, da sua criação, da sua família, do que melhor você vai ter para entregar no começo de casamento, né? E quando você começar o seu casamento, também você ter paciência, né? Igual a gente falou, o começo de casamento é um momento delicado, porque você tá agora passando a viver com uma pessoa que você, por mais que tenha namorado anos aí, você não conhece ela 100%. E essas outras dicas que a Mariane falou também não é porque a pessoa te ama que então ela tem que aceitar tudo que você quer fazer por amor, não é assim, né? Você tem que abrir mão, você tem que ceder, da mesma forma que ela também vai ceder quando for preciso, né? Entenda o seu papel de marido, ela entenda o papel de esposa, né? E todas essas coisas que não tem jeito, você vai aprendendo na caminhada. Mas E uma virtude do vovó também é a paciência. Nossa, gente, se não fosse isso, esse podcast nem ia estar acontecendo. Mas enfim, mas o primordial de tudo é você colocar Deus no centro do seu casamento, né? Eu acho que se isso não tiver, você não tem dica que você possa seguir que vai ajudar o seu casamento, né? Bom, e as coisas que eu admiro na Mariana, eu acho que vai por essa linha também. O que falta em mim um pouco é que eu admiro muito nela, né? Então eu tenho um pouco dessa dificuldade de... eu tenho bastante ideia, né? Então eu sempre quero estar fazendo muitas coisas, aí eu tenho essa ideia e agora eu vou fazer, mas aí chega ali no meio do caminho, eu tendo a desistir, e aí ela é uma pessoa que ela persiste muito nas coisas que ela quer fazer, né? Então a gente estava comentando no episódio passado, né, do empreendedorismo, que ela é professora, né? Então eu vejo a Mariane falando, nossa, eu jamais ia conseguir ser professor, né? Porque você tem que lidar com adolescente e os assuntos que você não sabe, você tem que correr atrás para estudar, né? Então essa parte dela persistir nas coisas, eu admiro muito, trago isso muito para minha vida, né? Dessa parte de correr atrás, de colocar uma ideia na cabeça e eu vou até o fim para fazer. Então eu acho que a qualidade da persistência, eu admiro muito na Mariana, acho que é o que eu mais admiro, assim. Bacana. Quero agradecer vocês, foi um momento muito especial para mim. Eu creio que vai ser um momento muito especial para você que está assistindo. Acho que é um momento de aprendizado. Às vezes a gente pensa que casais jovens não são maduros o suficiente para ensinar, né? Mas tenho certeza que nós aprendemos muito hoje. E quero convidar você para assistir os nossos outros podcasts. Nós já estamos no 11º, 12º, se eu não me engano. Com certeza vai ter um Vida de Casal 3, esse já é o 2, né? Espero agora não vai parar mais. Agora não vai parar mais. E é importante que você assista, dê sua opinião, faça suas perguntas, dê o seu like, Sim. porque isso faz com que a gente entenda que o conteúdo está sendo abençoador para você e para outras pessoas. Que Deus te abençoe e nós vamos terminar com uma oração. Colocar aí se você acha que é menino ou menina, o bebê. Pode colocar, porque daí no próximo Vídeo de Casal a gente vai falar assim, ó, descobrimos aqui o código do negócio. E pessoal, assim, né, a gente tem o primeiro episódio, né, do Vida de Casados com o pastor e a Patrícia, a gente tá fazendo o segundo, a gente vai fazer o 3, e isso não é por falta de assunto, né? É porque a gente entende que é muito importante falar disso hoje em dia, né? Verdade. A gente vê o quanto a mídia, o quanto o mundo tem tentado destruir, né, a família. Então a gente faz isso proposital para que isso sirva de alguma coisa para casais que ou estão pensando em casar, ou já são casados e estão enfrentando uma crise, né? E como a gente falou aqui no começo do podcast, durante o podcast, o pastor, ele é especialista, né, em acompanhamento de casal. Ele é conselheiro, ele é o aquele filme. Carlos, o conselheiro amoroso. Carlos, o conselheiro amoroso. Então, o pastor, quando a gente tem um evento aqui na igreja que chama Laricia, que é um evento próprio para casais e famílias, né? O pastor, ele deu o nosso curso de aconselhamento antes de casar. Então, se você é daqui da região de Suzano e quiser procurar a Vila Amorim, né, para ter um atendimento. Para ter um atendimento, você que vai casar ou que está com uma crise, pode procurar a gente, né? Tem nas nossas redes sociais aí o endereço. Você vai ser muito bem-vindo aqui na igreja, né? E a gente espera contribuir da melhor forma, né, com vocês. Sim. É isso mesmo. Isso. Bora lá? Vamos orar para a gente terminar? Vamos. Deus, nós louvamos a Ti pela vida desse casal que nos abençoou agora e continuará abençoando durante cada momento que uma pessoa assistir. Que a Sua graça e misericórdia nos cubra. Obrigado, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E que Deus te abençoe. Tchau, até a próxima. Forte abraço.